Shalom a você que assiste o canal, obrigado por você assistir os vídeos, obrigado por você acompanhar. São poucas pessoas, mas essas poucas pessoas que nos acompanham apostaram nos estudos das Escrituras no contexto judaico-messiânico. Eu agradeço muito, muito mesmo. E se você tem redes sociais, espalhe pelas redes sociais esses conteúdos. Lembrando que esse canal ele não é monetizado, ele não tem... resumindo no português, claro, eu não ganho dinheiro com ele. Não é esse o meu propósito com esse canal, de ganhar dinheiro. Na verdade, o propósito desse canal é passar o conhecimento da Torá e das Escrituras ao próximo. Bom, hoje eu quero falar de um livro, do livro de Romanos, né, escrevido pelo Rabino Shaul. Hoje eu quero falar sobre Romanos capítulo 8. Na verdade eu queria falar sobre Romanos capítulo 7, mas eu vou fazer o capítulo 8 primeiro, para que depois a gente possa entender o que o 7 está querendo dizer. Beleza? Tudo bem? Baruch Hashem? Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos lá. Romanos capítulo 8 diz, é uma famosa frase que todo mundo conhece: portanto, não há mais nenhuma condenação esperada por aqueles que estão em união com o Messias Yeshua. Aí ele pergunta, por quê? Porque a Torá do Espírito, a lei de Moisés, a Torá do Espírito que produz vida em união com o Messias Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Vamos parar por aí por enquanto. Bom, vamos lá. O que Shaul está querendo dizer aqui é muito simples. Shaul está querendo dizer que a partir do momento que ele encontrou Yeshua, que ele teve um encontro com o Messias e a sua natureza foi mudada, né? O seu velho homem morreu para que o seu novo homem nascesse. Ou seja, a sua vida para o pecado, para os desejos da carne, morreu, para que o seu Yetzer Hará, a sua inclinação para a obediência a Hashem, veio à vida, veio a florescer-se. E que por causa disso, agora, a Torá, essa Torá do pecado que ele fala, é a lei do pecado, é o próprio pecado, o próprio desejo do pecado. Shaul, ele intitulariza como um tipo de lei. Então, essa lei do pecado morreu para ele. Esse desejo, né, esse lado pelo pecado morreu para ele. E que deu lugar agora à obediência à Torá, a obediência da Torá espiritual, que é a Torá de Moisés. Né? Vamos lá, vamos continuar. Me libertou da Torá do pecado e da morte. Por que da morte? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, foi libertado daquilo que produz morte, o próprio pecado. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder, para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o próprio Filho como um ser humano e com a natureza semelhante à nossa. Vamos lá. O que a Torá não podia fazer por si mesma? A Torá ela não faz, e não é esse o papel da Torá, fazer o homem mudar de um estágio de pecador para um estágio de em busca à santidade. Porque não é esse o objetivo da Torá. Sempre quando se oferecia sacrifícios pela Torá, lá em Shemot, lá em Vaikra, em Levíticos, aquele sacrifício não tinha o poder de transformar a natureza do homem, né, para que o homem pudesse de fato obedecer a Torá em sua essência. Então, o que Yeshua fez? O que Hashem fez ao enviar o Messias? Executou o pecado na carne, ou seja, Yeshua veio, morreu, para que a nossa natureza do velho homem morresse e para que agora a natureza do Espírito, do Ruach, a natureza do Eterno, possa viver em nós e que essa natureza faz nós desejarmos a obedecer às leis de Deus. É isso que Shaul está querendo dizer aqui. Aí vamos lá.
Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado, e ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós. Que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa velha natureza, mas segundo o Espírito deseja. Vamos lá. Shaul disse uns versículos acima que a Torá é do Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, o Espírito deseja a obediência da Torá. Então, automaticamente, Yeshua morre, trazendo-nos de volta à obediência da Torá, não nos afastando e não anulando os mandamentos que a Torá requer que nós obedecemos, né? Como é a leitura comum a se fazer desse versículo, desse capítulo, desculpa. Vamos lá. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela, mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. O que é do Espírito? A Torá. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à Torá de Deus. Vamos lá. A mente humana, a mente do velho homem, a mente da velha natureza, ela não consegue se submeter à Torá. Ela não consegue se submeter às leis do Eterno, porque ela ainda está voltada para as coisas desse mundo. Ela ainda está voltada para as coisas que desagrada a Hashem. O Yeshua veio, morreu, com o seu sangue nos trouxe de volta ao homem espiritual. Aquilo que tinha morrido quando Adão pecou, Yeshua trouxe de volta o homem espiritual, correto? Por quê? O homem espiritual, ele se sujeita à Torá do Eterno, ele se sujeita a obedecer a Torá do Eterno. Tá, mas explica para mim, Lucas, o que é a Torá do Eterno? A Torá do Eterno é a lei de Moisés. Nossa, mas Jesus não cumpriu essa lei? Sim, Jesus cumpriu a lei de Moisés. Mas não é porque Yeshua cumpriu a lei de Moisés que ela foi anulada. Ele mesmo disse no mesmo versículo que não veio abrogar e nem cumprir. É por isso que, se você entender o propósito do Messias vir, fazer com que a lei fosse plena, você vai entender todos os escritos em que Shaul escreve sobre a Torá. Você vai ver que ele nunca está falando contra, mas sempre está falando a favor da obediência dela, porque só através dessa obediência somos capazes de agradar ao Eterno. Bom, vamos parar por aqui, né? Paramos aqui no versículo 8, capítulo 8, no versículo 8. Espero ter podido explicado um pouco desse trecho desse capítulo, porque é bem enigmático mesmo, é bem complicado de se entender o que Shaul escreve. No próximo vídeo eu vou estar fazendo do capítulo 7, porque agora sim, depois que você entendeu o capítulo 8, você vai conseguir entender o capítulo 7. Bom, é isso aí. Se você gostou, se você achou interessante, nunca tinha ouvido falar desse modo desse capítulo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo na rede social, para que essa mensagem possa chegar, para que a mensagem da Torá através de Yeshua possa chegar a mais pessoas possíveis. Se você é cristão, não tem problema, compartilha também com seus amigos cristãos, curta aí o vídeo, se inscreve no canal, repasse. Obrigado, shalom, shalom, fique na paz do Mashiach Yeshua.